Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, eu já deveria ter gravado esse vídeo há mais tempo. Muita gente me pede pra gravar ele, principalmente no Instagram, desde que a gente anunciou a gravidez. E aí eu falei, cara, preciso gravar o vídeo, nada mais justo, né? Então tô aqui numa gambiarra, preferi colocar a câmera assim mais de pertinho pra ficar mais íntima, conversa, vamos dizer assim. Provavelmente vocês vão escutar um barulhinho, mas é do ventilador porque está um calor do caramba aqui, muito, muito quente. E eu estou sentindo também, eu estou com um calor fora do normal, né? Mas vamos lá. O vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre a clínica, sobre a nossa escolha, que muita gente pergunta pra gente, muita gente mesmo lá no Instagram. E desde que a gente anunciou a gravidez, muitos casais começaram a seguir a gente. E muita gente pergunta, Tamara, qual foi o banco de sêmen que vocês escolheram? Qual foi a clínica? Então eu acho que o vídeo de hoje vai ajudar bastante, tá? Eu anotei aqui alguns tópicos para não esquecer de falar de nada. Confesso que esse vídeo já foi gravado antes, tipo ontem. Eu tentei fazer uma aqui e fala, mas ficou muito confuso. Falei, não, deixa eu gravar de novo, gravar só falando disso para não ficar um assunto perdido no vídeo, né? Então vamos lá, eu vou começar para não enrolar muito, porque eu falo demais, para o vídeo não ficar gigante. Eu anotei aqui algumas coisas e eu vou começar falando sobre a escolha da clínica, que é o que muita gente pergunta. Como que nós fizemos para chegar até a Clínica Vida? A Marcela e eu, confesso que a gente nunca procurou muito. Para quem não sabe, a gente mora no Rio de Janeiro. E aqui no Rio a gente tem, inclusive, bastante clínica de fertilização. Mas eu confesso pra vocês que eu sou uma pessoa que eu não gosto de ter muitas opções. Quanto mais opções eu tenho, mais confusa eu fico. Então eu não pesquisei muito. O que nós fizemos? Nós pesquisamos algumas. Na verdade, eu acho que nós pesquisamos umas 3, se eu não me engano. E nós entramos no site, né? Vimos o método de trabalho de cada uma, vimos como cada uma fazia em relação a cliente, vi os depoimentos de cliente. Óbvio que nos sites geralmente só vão ter depoimentos bons, então o que eu fiz? Eu joguei no Reclame Aqui, eu joguei no Google para ver se tinha reclamação, para ver se tinha processo. Isso é importante, tá? Então acho que você tem que pesquisar, mas eu acho que você não precisa ter tantas opções assim. Indicação de pessoas, eu confesso que eu não segui muito. Eu tive, inclusive, 3 indicações de uma clínica. E aí eu olhei e eu não gostei muito, tipo, de cara. Eu fui pesquisar e aí eu joguei no Google e eu não gostei muito dos relatos. Eu falei, bom, essa eu não quero. E aí chegamos na Clínica Vida, que foi a que mais agradou a gente e que atendeu as nossas exigências e expectativas. Até em questão de acerto, né, de sucesso, melhor dizendo, nos procedimentos. Isso contou muito pra gente. E aí, chegamos até a Clínica Vida, que foi a nossa escolha, e decidimos marcar uma consulta. O que acontece? Na Clínica Vida são vários profissionais. Como eu já tinha olhado, né, nós, na verdade, como nós já tínhamos olhado o site, nós fomos lá ver cada profissional que atendia e no dia da marcação da consulta eu marquei como uma profissional X. Eu não sei vocês, mas eu, Tamara, sou muito chata com questão de energia e de empatia. Eu acho que você tem que gostar do profissional que vai te atender. Eu digo isso até porque eu sou da área da saúde, eu sou nutricionista e eu acho que o paciente ele tem que se sentir bem com você. Eu sempre falo isso nas consultas. Se você não se sente bem comigo, você tem total direito de mudar. É questão mesmo de vibe, sei lá, de energia, né? E aí, com essa primeira profissional lá na clínica de escolha, nós não gostamos muito, nem Marcela nem eu. A profissional é boa, tá, gente? Marcela e eu, que não curtimos. E aí, o que nós fizemos? Nós trocamos de profissional e chegamos até o Dr. Paulo. E aí, na primeira consulta, eu falei, Marcela, é ele. Rolou, sabe? É o que eu tô falando, é questão mesmo de empatia, de você olhar e falar, cara, é essa pessoa.
E aí chegamos até ele, beleza, tudo bem. E aí vem a questão dos valores, né? Cada profissional tem o seu valor de consulta. Então, eu tô fazendo esse vídeo para vocês terem mesmo uma base de preço, tá? Uma noção. Porque eu sei que cada cidade tem um valor de procedimento, de consulta médica. Então, tudo que eu vou falar aqui é para vocês terem uma base. Não tem como eu passar valores certos para vocês, porque as clínicas mudam os valores. Por exemplo, Marcela e eu chegamos na clínica em dezembro. Os valores já iam mudar. Nós conseguimos pegar o último valor de dezembro e mantê-lo até o início de janeiro. Mas em janeiro a tabela deles de preço de tudo ia mudar. Então, tudo que eu vou passar aqui é para vocês terem uma base, tá? Escolhemos a clínica, escolhemos o médico. Sobre a escolha do banco de sêmen, que é o que muita gente pergunta, o que muita gente tem curiosidade. Ai, gente, tô com uma bermuda que tá me apertando muito. Não tá me apertando, tá incomodando. Bom, Marcela e eu sempre tivemos em mente que a gente não queria um banco de esperma brasileiro. A gente sempre teve em mente que o banco de sêmen seria estrangeiro. Ah, Tamara, estrangeiro só pra vir loiro dos olhos azuis? Não, não mesmo, tá? Até porque não foi essa nossa base de escolha, não foi esse nosso critério de escolha para o bebê. Por que o estrangeiro? Porque tem muito mais opção, muito mais. E a chance que você tem de encontrar tudo que você precisa, tudo que você quer, melhor dizendo, ali é maior. Então a gente sempre teve em mente que o banco de sêmen seria estrangeiro, sempre. E aí nós escolhemos, só que a gente também sabe que o banco de sêmen estrangeiro tem um valor muito diferente do banco de sêmen brasileiro, isso é um fato. E eu não sei como funciona nas outras cidades e nas outras clínicas, tá? Mas na clínica onde nós fizemos o tratamento, eles também cuidam dessa parte. Eu acho que existe uma parceria, provavelmente, entre clínicas e bancos de sêmen. E aí, o que acontece? Lá na Clínica Vida, onde nós fizemos todo o procedimento, eles tinham a parceria, vou dizer assim, com dois laboratórios. Esses dois laboratórios eu já tinha pesquisado antes, que é o Fairfax e o Procid estrangeiro, né? Porque existe o Procid Brasil e o Procid estrangeiro. Eu já tinha pesquisado os dois. O que acontece? Algumas clínicas te dão a opção de você entrar no laboratório, no banco de sêmen, tipo Fairfax da vida, você escolher tudo, você fazer a compra do sêmen e enviar para o laboratório. Lá na clínica onde nós fizemos, era tudo feito por eles, o que ajudou muito. Então, independente de ser o Fairfax ou o Procid, seria tudo feito por eles. Aí, como que funciona? Vou falar da experiência da nossa clínica, que nós fizemos o procedimento, tá? Lembrando que cada lugar tem um procedimento diferente. Lá na clínica funcionava da seguinte maneira. Nós tínhamos uma entrevista somente para fazer isso. Somente para passar as características que a gente queria em relação ao doador para uma pessoa responsável. Lá, eles, como eu disse, têm os dois bancos de sêmen, só que no início, antes de tudo, na pesquisa, eu sempre tive em mente que eu queria muito o banco de sêmen Fairfax. Primeiro que você tem acesso a algumas fotos, você tem uma gama de escolha muito, muito maior. Tipo, quase que do mundo inteiro, vamos dizer assim. Do mundo inteiro de lá de fora. E aí, você tem mais opções. E o Procid, ele é mais limitado. Por quê? Embora seja o Procid lá de fora, esse Procid lá de fora tá aqui dentro do Brasil. Deu pra entender mais ou menos como funciona? Então, a gama de... Ai, meu Deus. A gama de opções é menor. A quantidade que eles têm de doadores lá de fora armazenados aqui no Brasil é menor. Acho que eu consegui explicar mais ou menos. E aí, no dia da entrevista, a menina conversou isso com a gente. Ela falou, olha, vou ser bem sincera. O banco de sêmen Fairfax, ele tá levando 3 meses para chegar ao Brasil. Aí eu falei com a Marcela, falei, bom,
eu, Tamara, não estou disposta a esperar tanto tempo assim. Eu realmente estava apressada, eu queria naquele momento. Aí a Marcela falou, você quem sabe, não vou me meter em relação a isso. Você realmente quem sabe. Se você quiser esperar bem, se você não quiser esperar, tudo bem também. Só que eu estava muito confiante de que nós encontraríamos tudo que a gente precisava no Procid. E aí eu falei pra ela, não, eu mudo de banco de sêmen, não tem problema, vamos pro Procid. Ela falou, ok, o tempo de espera acho que era de um mês, se eu não me engano. Não lembro ao certo, mas eu acho que era isso. E aí, essa entrevista foi só para passar todas as características que a gente queria do doador. Passamos as informações e aí você volta para casa e fica esperando, torcendo. Se eu não me engano, acho que 1 ou 2 dias depois da entrevista, a menina ligou pra gente e falou, olha, eu tenho tantas pessoas com a maioria das características que vocês passaram pra gente. Falei, Marcela, é isso. E, gente, não adianta. Quando tem que ser, não adianta. E eu tava muito confiante de que nós encontraríamos, muito mesmo. Então, assim, só pra vocês terem ideia, as pessoas, né, as opções que ela passou pra gente, tinha 90%, vamos dizer assim, das nossas exigências, de tudo que a gente pedia, sabe? Então, óbvio que é o que eu tô falando, o Procid ele te dá uma gama menor de opção, mas me atendeu super bem. Então, a escolha do banco de sêmen foi o Procid. Depois vocês pesquisem, ver como funciona. E uma dica, pesquisem mesmo, tá? Eu entrava dia sim, dia não no Fairfax e ficava jogando tudo que eu queria. E você consegue ver fotos deles pequenos, tá? Do doador pequeno, não do doador adulto. O doador adulto, se eu não me engano, você só consegue ver se você pagar um pacote, e mesmo assim acho que você só tem direito a uma foto. Mas de graça você consegue várias informações, como profissão, idade, tipo sanguíneo, que isso conta muito, hobby, animal de estimação que ele gosta mais, e isso a gente também colocou como característica, tá bom? Você pode escolher isso na clínica. Sobre o valor do banco de sêmen, né? Como eu disse, tem uma diferença muito grande do brasileiro pro estrangeiro. O banco brasileiro, eu acho que deve girar em torno de 2.000 e pouquinho. Eu sempre vou jogar mais pro alto, até por conta das atualizações de preço, tá bom? Mas em relação ao banco de sêmen estrangeiro, varia muito, de 5 a 6 mil, mais o frete, porque você paga pelo frete. Que mais que eu preciso falar? Sobre o valor das medicações, porque isso também tá dentro do procedimento, né? O que acontece, gente? Eu falei sobre a escolha da clínica, mas eu não falei do valor da inseminação, que eu vou deixar pra falar por último, tá? Até porque eu tô falando exatamente etapa por etapa, como aconteceu, como funcionou com a gente. O que acontece? Cada pessoa vai tomar X medicações por vários motivos. Idade, problema de saúde e tipo de tratamento. Na inseminação artificial, você tem X medicações e na fertilização in vitro, você tem Y medicações. Mas a questão da sua idade, da sua saúde influencia demais. Então, assim, eu tive vários pontos positivos, graças a Deus. Então, eu usei poucas medicações. Pela questão da minha idade, pela questão da minha saúde, eu não tenho problema de saúde, então isso ajuda muito. Tem a questão também dos seus ovários, do seu útero, como é que estão. Então, eu tive vários pontos positivos, graças a Deus, né? Então, como é que foram as medicações com a gente? Eu tomei poucas medicações, se eu não me engano, foram 3 ou 4 medicações, não lembro de todas. A que eu lembro mesmo foi o Gonal, o Ovidrel, o Cetrotide, e eu acho que teve um outro que eu nunca lembro o nome. E por último, o Ultrogestan, que eu vou falar sobre ele também. Só que o que acontece? Você faz as induções hormonais, como vocês viram nos vídeos anteriores que eu postei,
para chegar até a fase de inseminação ou fertilização, né? E aí, as medicações não são via cápsula, são injeções mesmo, são todas injetáveis. E como funciona? Porque isso também varia muito de clínica para clínica. Lá na clínica onde nós fizemos o tratamento, tudo eles já vendiam lá, todas as medicações, então isso foi um alívio. Só que algumas outras clínicas, elas não vendem, então você tem que comprar em farmácia mesmo, né? E aí, nós compramos tudo lá. É barato? Não é barato. Não é baratinho mesmo, tá? Então, assim, planejem-se, organizem-se muito, porque é o que eu tô falando, vai depender muito da sua saúde. Eu, por exemplo, eu comecei a fazer o tratamento em janeiro. A intenção era fazer a inseminação em janeiro. Porém, como vocês viram no vídeo que eu postei, os meus folículos romperam antes, então eu já estava com as medicações. Resumindo, eu tive um gasto extra com medicação, tá? Porque são canetinhas, são canetas, tipo caneta mesmo, que você vai aplicando. Tem vídeo aí, depois vocês deem uma olhada. Então, cada canetinha daquela tem um preço, tem um valor, e não é baratinho. Eu vou falar de preço total de medicação, tá? Excluindo o Ultrogestan, porque o Ultrogestan foi prescrito logo após o procedimento e eu precisei manter ele por mais tempo, até por conta do probleminha do hematoma que eu tive. Mas enfim, falando sobre valores, tudo, deixa eu ver aqui que eu anotei. Juntando tudo, todas as medicações de janeiro e de fevereiro que eu precisei iniciar tudo de novo, iniciei com o Gonal, pode colocar uma base aí que eu gastei com medicação uns R$4.500. Só de medicação, tá? Então, assim, é um dinheirinho gasto, um dinheirão, na verdade. E se você não tiver planejamento, não adianta, que não vai rolar. Você tem que ter um dinheirinho guardado, você tem que estar realmente se planejando para isso, tá bom? Em relação ao valor das consultas, que eu esqueci de falar também. Como eu disse, cada médico tem um valor, né? Então, assim, eu devo ter gasto mais ou menos uns R$900, coloca aí, de consulta, fora os exames, que eu esqueci de falar também. Você gasta com exame. Porque eu tenho plano de saúde, mas nem todos os exames que foram pedidos pelo médico o plano cobria. Então eu devo ter gasto aí de exame uns R$600, R$700 também. Agora falando do que realmente todo mundo quer saber, que é sobre o valor do procedimento, o valor da inseminação. Como eu disse, eles mudam a tabela de preço, então o que eu vou passar aqui é uma base e provavelmente esse valor não é mais esse valor, tá? Tudo isso que eu falei não está incluído do valor da inseminação. A inseminação é só inseminação e a única coisa que está incluída no valor da inseminação são as ultrassonografias que são realizadas para você acompanhar crescimento de folículo, como é que tá o endométrio e tudo mais. E aí depois da inseminação, você também realiza ultras para saber se deu certo, como é que tá, só, tá? Então assim, na minha época eu paguei papo de 3.500 e pouquinho, que ainda tem uns quebradinhos, não é número fechado, tipo 3.200, não. Paguei 3.500 e pouquinho. Então, por esse valor, vocês já conseguem ter uma base do quanto a gente gastou total. Então, assim, houve um planejamento muito grande. E uma coisa boa, não sei se todas as clínicas são assim, mas as medicações nós poderíamos pagar no crédito e em poucas vezes, né, parcelado, mas tinha essa opção. Então isso ajudou muita gente. Algumas medicações nós pagamos em débito ou dinheiro, mas algumas medicações nós pagamos em crédito, tá? E que mais? Acho que é só. Acho que eu falei sobre tudo. Falei sobre o banco, falei sobre as consultas. Então, um conselho que eu sempre dou é isso, organização e planejamento. Sentem e conversem com as suas parceiras ou com seus parceiros e veja qual é o melhor banco de sêmen para vocês. Tem gente que não faz questão nenhuma de ser um banco de sêmen estrangeiro,
que o Banco Brasileiro atende super bem às exigências, né? E não desistam nunca do sonho de vocês. Eu acho que isso realmente é um sonho. E sonho é sonho. O sonho de ninguém é maior ou menor do que o seu, nunca. Para mim, sonho é sonho. E eu acho que tudo isso vale a pena. Óbvio, lembrando, né, gente? Eu tô falando aqui de uma tentativa. Como eu disse para vocês, meus folículos romperam em janeiro e eu tive que começar. A minha sorte foi que os folículos romperam antes do procedimento. Porque se os meus folículos tivessem rompido no dia do procedimento, não ia ter jeito, já ia ter pago o valor e eu ia ter que gastar tudo de novo. Então, esses valores que eu passei para vocês é por tentativa, tá? O valor do procedimento, o valor das medicações, tudo é por tentativa. Então, assim, tem que ter um planejamento. Quando nós fizemos o nosso, eu fui com a mente super aberta com o pensamento de pode não dar certo de primeira, como pode dar. Deus foi muito bom com a gente e fez dar certo de primeira, mas poderia não ter dado. Poderia ter acontecido igual aconteceu em janeiro, meus folículos poderiam romper em fevereiro ou até mesmo o procedimento não dar certo. Então, organizem-se, planejem-se. Se vocês tiverem alguma dúvida além dessas que eu passei, podem colocar aqui nos comentários ou no Instagram. Eu deixo sempre meu Instagram aqui na descrição, tá? Sempre respondo todo mundo que me manda mensagem no Instagram, todo mundo, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado um vídeo mais explicado e que ajudem vocês. E que vocês também consigam realizar o sonho de vocês, que é o que importa, realizar sonhos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!